Ele dispensa apresentações, né? Mas é a primeira vez aqui no Batistas em Pauta. Pastor Fabrício Freitas, que é o gerente executivo de evangelismo da Junta de Missões Nacionais. Meu querido, muito bem-vindo ao Batistas em Pauta, muito bom tê-lo aqui conosco. Olá, meu querido irmão Estevão, olá você, ouvinte da Rede 316, que alegria podermos estar juntos aqui neste tempo, né? Celebrando a Jesus e nesta semana, que é uma semana tão importante para nós. Temos aí o dia 12 de outubro, né? Quando nós celebramos o Dia Batista de Evangelização Pessoal. Mas, como batistas, nós não celebramos apenas um dia de evangelização. Tiramos esse dia para celebrá-lo, mas evangelização para nós é um estilo de vida, é algo Exato. diário, faz parte da nossa história, é a maneira pela qual o Senhor nos resgatou, nos salvou e nos comissionou, né? Para fazermos discípulos. E eu me sinto honrado, muito honrado em poder estar aqui hoje, nesta tarde, né, de segunda-feira, início de noite, ainda mais para falar sobre evangelização, esse assunto que pulsa os nossos corações. Perfeito. Eu gostaria aqui de lembrar também, né, ou de comunicar, foi o pastor Fabrício que me convidou à época, né, para trazer o Batistas em Pauta, né, para a nossa querida missionária. Né, e desde maio nós estamos aí já há 5 meses, né, parece que foi ontem que nós começamos o nosso programa aqui. Então, desde já, meu agradecimento, pastor Fabrício, tem sido uma honra, né, fazer parte aqui da nossa missionária 316. Que E alegria, para Estevão. E para nós, né, para a 316, que é um veículo de comunicação dos batistas brasileiros, poder ter semanalmente o programa do seu órgão oficial da Convenção Batista Brasileira, né? Porque a 316 é uma rádio dos batistas brasileiros. Ela acolhe todas as denominações, todos os credos, mas ela é aquela rádio que tem o seu DNA batista, né? Os seus princípios, os seus valores. Então a gente louva a Deus por essa oportunidade. Hoje mesmo eu escrevi um texto aqui falando sobre isso, o valor que a 316 tem sido para a cooperação, o valor que ela tem sido para a unidade e poder, né, unir o nosso povo de norte a sul do Brasil. Agora mesmo a gente tem aqui conosco, nos acompanhando, irmãos de vários estados conosco do Brasil, gente querida aí do Pernambuco, Goiás, Espírito Santo, Amapá, Mato olha aí. Grosso do Sul, né? Rio de Janeiro e assim por diante. Então, o rádio, né? A comunicação tem esta possibilidade de unir as pessoas num único objetivo, né? Que no nosso caso é a obra missionária, a evangelização, é levar o nome de Jesus. É isso aí. Você que está ouvindo, né, compartilha também o aplicativo, manda o link do site para que outras pessoas possam ouvir e serem animadas, né, serem impressionadas com aquilo que vamos falar hoje aqui sobre evangelização, sobre discipulado. É muito importante todos ouvirem, aprender e praticar. E o pastor Fabrício iniciou sua fala aí comentando sobre a história, né, o DNA dos batistas brasileiros. Pastor Fabrício, há muitos anos, né, as pessoas ainda lembram dessas campanhas. Nós tivemos em 1965 a campanha Cristo, a Única Esperança, que eu acho que é a mais marcante de todas aí campanhas, né? E alguns anos depois, só Jesus Cristo Salva, em 1980, né? São campanhas que marcaram a história dos batistas brasileiros. A gente ainda hoje lê de pessoas falando que aceitaram a Cristo, né, nesse período. Foi um período de realmente de comoção e de motivação do povo batista brasileiro. Era um outro tempo, hoje nós já estamos aí no século 21, 2023. As maneiras de motivar as pessoas a evangelizar, a participar de campanhas, elas mudaram também, né? E a nossa JMN, pelo menos nos últimos 2 anos, vem resgatando esses temas com esse intuito, né? Mas o que a gente ainda precisa fazer, né, para motivar o nosso povo a evangelizar e a discipular? Estevão, evangelização e discipulado, uma coisa que é muito interessante, que passa da motivação. Nós podemos fazer toda espécie de motivação, mas a evangelização e o discipulado é muito fruto da experiência pessoal de cada cristão com Jesus e a sua vida cristã efetiva, suas experiências diárias com Deus.
a denominação, os batistas, a Junta de Missões Nacionais, a Junta de Missões Mundiais, a Convenção Batista Brasileira, ela pode motivar de todas as formas, ela pode fazer os meios os mais diversos de motivação, campanhas, mas se o discípulo de Jesus não estiver com seu coração avivado, né, como diz o hino 171 do Cantor Cristão, aviva no Senhor, dá-nos do teu poder, de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva no Senhor, eis a nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Se o coração não arder, Estevão, pela presença de Deus e deixarmos sermos consumidos pelo Senhor, sermos cheios de Deus, jamais a gente vai tratar evangelismo e discipulado como uma prioridade de vida. Então, a gente só consegue entender o valor da evangelização e do discipulado quando o nosso coração se encontra com o coração de Deus. Pastor Sam Tippett fala muito sobre isso, e isso acontece através de uma vida de oração, de uma vida de devoção, e quando o nosso coração se encontra com o coração de Deus, o que está no coração de Deus vem para o nosso coração. E o que está no coração de Deus? O mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, evangelização passa da motivação. É por isso que nos últimos anos nós temos feito inúmeras mobilizações de oração, porque nós compreendemos que um coração avivado vai compartilhar a palavra de Deus com muita facilidade para as pessoas que estão ao seu redor. Nós nunca daremos daquilo que nós não temos. Muito bom. E é interessante o senhor falar isso, porque antes do evangelismo pessoal, do discipulado pessoal, nós precisamos ter um encontro pessoal com Cristo, né? Nós não podemos viver, né, das experiências de outras pessoas. Claro que é bom você ouvir uma experiência de uma outra pessoa, né? Aquilo te edifica, te abençoa, te anima, mas uma experiência com Cristo pessoal, né, ela faz toda a diferença na nossa vida, né? Assim, agora abriu. Esta é a grande questão. A nossa experiência pessoal com o Senhor. Não foi à toa que o Senhor Jesus, depois que ele voltou para o Pai e ele deu a ordem dos discípulos ir às nações, ele disse: vão, permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto. E ali, em Atos capítulo 2, nós temos o cumprimento do revestimento de poder. É por isso que Atos 1:8, o Senhor Jesus foi claro em dizer que nós receberíamos o poder para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Testemunhas na autoridade e no poder que há no Espírito Santo. Então, nós precisamos do encontro diário com o Senhor. Porque se esse encontro for diário com o Senhor, isso vai refletir na minha vida, isso vai refletir na minha vida pessoal, no meu testemunho, em quem eu sou. Nós podemos ter as melhores estratégias, nós podemos ter os melhores métodos, mas eu gosto muito, a A.M. Bonds diz algo muito interessante: mais do que métodos, Deus não está em busca dos melhores métodos, Deus está em busca de homens melhores, melhores homens, transformados pelo poder do Espírito Santo para testemunhar. Muito bom, muito bom. É legal também falar disso porque, obviamente, os eventos são importantes, as mobilizações são importantes, a organização é importante, mas em algumas situações o testemunho, né, vai chegar primeiro, né? Nossa vida, nosso relacionamento com as pessoas, no trabalho, na faculdade, na rua, entre a família, isso vai chegar primeiro, né? Se eu não der um testemunho bom entre os meus, né, no meu contexto pessoal, né, quando eu quiser falar da minha igreja, ou de um trabalho de missões nacionais, de UPGM, da Convenção Batista Brasileira, a pessoa não vai querer ouvir, né? Então, o testemunho pessoal, a vida, tem até aquele ditado, né, que as pessoas falam, né, que prega o evangelho e, se necessário for, use palavras, né? Acho que é algo assim, para mostrar que a nossa vida, o nosso testemunho, as nossas ações, elas fazem toda a diferença. É verdade, nós vamos sempre lembrar que uma coisa não exclui a outra. Nós Sim. precisamos pregar, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus,
E é por isso que nós estamos aqui na 316, nós estamos na internet, nós estamos na rua, nós estamos em todos os lugares anunciando que a solução é Jesus Cristo. É necessário palavras, mas uma coisa é fato: estas palavras ecoarão com muito mais força quando a nossa vida à frente vai falando e demonstrando as palavras que nós pregamos. Uma coisa complementa a outra, elas não são antagônicas. E nós pregamos porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Perfeito, muito bom. Você que está ouvindo a gente, este é o Batistas em Pauta, programa da CMB aqui na Rede 316, hoje com o pastor Fabrício Freitas, aí falando sobre discipulado, sobre evangelismo. Essa semana nós temos o Dia Batista de Evangelismo Pessoal e nós já começamos, podemos dizer, essa mobilização, essa celebração desse dia especial para os batistas brasileiros. Mande uma mensagem para nós, tem um testemunho sobre evangelização, sobre discipulado, mande no nosso WhatsApp que nós vamos compartilhar aqui e celebrar contigo, né, esse feito tão importante. Continuando, pastor Fabrício, nessa pegada de mudança de vida, né, de uma vida realmente espiritual, eu tenho aqui uma citação do Jornal Batista, de 1979, que diz assim: precisamos ver igrejas cheias de vida espiritual e crentes sinceramente interessados na conquista de almas. Até ontem aqui na igreja onde eu sou membro, minha esposa, ela pregou mais ou menos dentro desse contexto, falando da vida de Timóteo, né? E o que o Paulo falou para ele sobre não ter uma fé não fingida, né? Então acho que passa muito sobre isso também. Olhando o contexto dessas campanhas que foram tão marcantes, né, para o Brasil Batista e para o contexto de hoje, como que o senhor vê as igrejas nesse contexto de evangelismo, de discipulado? Nós estamos perto do ideal, ainda falta muito, o que precisamos fazer? Estevão, eu sempre tomo cuidado de não achar que cada época ou é melhor ou pior, mais Sim, desafio ou menos desafio. Eu acho que cada época tem o seu contexto, a sua grande oportunidade e o seu grande desafio. Quando nós olhamos a história dos nossos pioneiros, eles tinham muitos desafios, desafios de meios de comunicação, transporte, as limitações que eles enfrentavam nas suas épocas. No entanto, eles não tinham um conceito de um mundo líquido, como Balma fala. Então, todo o processo de unidade era muito mais solidificado. Nós tínhamos gerações que os valores organizacionais, por exemplo, o valor denominacional era infinitamente maior do que para a nossa geração. Isso fazia em que as gerações anteriores, os propósitos, os projetos, a cooperação e a unidade eram mais fáceis. Eles tinham mais limitações a acesso àquilo que nós temos hoje de comunicação e assim por diante, mas eles não estavam num mundo líquido. Eles não estavam onde os valores estavam se desfazendo como nós temos hoje. Hoje nós temos toda a comunicação possível. Hoje nós temos tudo isso ao nosso favor. No entanto, nós temos uma geração onde os valores se desfizeram. Então, diante de tudo isso, até mesmo o valor e a compreensão da missão, de alguma forma, ele também é impactado quando os valores são desfeitos. Quando você, por exemplo, deixa de acreditar na Bíblia como palavra de Deus, inerrante, inequívoca, como você vai lidar uma geração que não lida com a Bíblia como palavra de Deus, como vai lidar com a ordenança do ID? O ID não é uma possibilidade, o ID não é uma escolha, o ID é uma ordenança, é uma ordem. Mas isso também se desfaz quando nós não compreendemos as Escrituras e uma coisa interessante, o senhorio de Cristo. Porque nós vivemos num contexto muito diferente, que foi o contexto bíblico, o contexto que foram escritas as Escrituras. E uma coisa interessante, outro dia eu lia um dos autores que eu gosto muito, e ele mencionava sobre a nossa dificuldade de compreender o que é estar envolvido em um reino. Jesus fala do reino, e ele é o rei neste reino. E ele diz que todo aquele que quer se submeter a ele
preciso reconhecê-lo como Senhor, ok? Num Ok. reino, a palavra do Senhor é a que define tudo. Ninguém questiona o rei, apenas obedece ao rei. Num reino, nós não temos a possibilidade de uma esfera talvez assim mais democrática como nós estamos vivendo, né? Então a gente vive tão distante desta experiência de um reinado que quando Jesus nos dá uma ordem, às vezes a gente acha que por estar vivendo numa democracia, no reino de Deus, ser discípulo também é assim. Eu escolho o que eu quero, eu escolho o que eu não quero. Por quê? Porque eu vivo de maneira democrática. Então eu quero tratar também o reino de Deus de maneira democrática. Eu quero tratar a palavra de maneira democrática. Só que Jesus disse que não era assim. Jesus disse que ser discípulo é negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o senhorio de Cristo na nossa vida nos faz perder a nossa identidade humana pessoal e nos faz ter agora uma nova vida em Cristo. Vivo não mais eu, Paulo vai dizer, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em Vive em mim. mim. Então agora eu me submeto ao Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. O problema é que na nossa geração nós queremos ser os senhores. E aí, quando a gente quer ser o Senhor, quando a gente quer estar à frente, nós não ouvimos o que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nos mandou. E ele nos mandou ir a todas as nações e anunciar o seu nome. Ele nos mandou sermos testemunhas. Ele nos disse que esta é a maior, a primeira e maior importância no reino de Deus é a adoração. E logo em seguida a missão. Nós existimos para adorar a Deus, glorificar ao Senhor, reconhecê-lo como Senhor da nossa vida, e nós existimos para tornar o seu nome conhecido, anunciar as boas novas de salvação. E aí uma coisa interessante, há um teólogo, um missiólogo que menciona que Deus não tem uma missão para a sua igreja. Deus tem uma igreja para a sua missão. Qual é a missão de Deus? Resgatar o homem perdido. Perfeito, muito bom. Uma aula verdadeiramente aí sobre a missão da igreja e ouvindo o senhor falar sobre essa questão também de nós queremos fazer a nossa vontade, né? Tem muito disso também um pouco da tecnologia, né? Claro que ela é perfeita, né? No sentido de nos ajudar a chegar mais longe, mas eu acredito que esses avanços também, a facilidade, né, que ela trouxe, deixou, a gente pode deixar que deixou o povo um pouco mais preguiçoso, digamos assim, né? Ah, eu posso fazer na minha hora, do meu jeito, né? Então as pessoas foram meio que descansando, enquanto que naquela época, né, não tinham esses meios, esse suporte todo, e as pessoas talvez fossem mais engajadas do que são hoje, né? Estevão, eu não julgo isso culpa da tecnologia, com muita sinceridade. A tecnologia ela nunca foi um problema para nós. A tecnologia ela só revelou quem nós somos. Essa é uma grande questão e é isso que talvez seja a nossa maior dificuldade de enfrentar. A Sim, pandemia não foi um problema para nós. A pandemia só revelou quem nós éramos. Na verdade, um coração frio não se tornou frio por causa de uma transmissão no YouTube. Um coração frio, um coração onde o evangelho já não arde mais, ele não se tornou frio por causa que o ajuntamento, por algumas semanas, nós não tivemos a oportunidade de fazer isso presencialmente. Na verdade, ele já estava frio. E a pandemia só veio desnudar. É por isso que, logo no início, o pastor Diogo fez uma comparação que eu gostei muito. Ele disse assim: a pandemia vai revelar as nossas comorbidades. E quem tiver menos comorbidades vai ter mais condições de sair do outro lado. O grande problema é que nós temos uma geração cheia de comorbidades espirituais. E a pandemia mostrou estas comorbidades. Mostrou que nós estávamos mais vinculados a um programa do que a Jesus. Mostrou que muitas vezes a nossa vida cristã não era uma vida cristã efetiva como o Senhor espera de nós. Nosso nível de vida devocional diária, de autoalimentação, leitura da palavra, oração, que parece coisas tão mínimas,
mas a gente não as pratica. Como nós vamos sobreviver a uma vida espiritual pujante, a evangelização, amar as pessoas que estão perecendo, se nós não temos os valores básicos da fé cristã? Então, este é um ponto interessante para a gente pensar. Eu gosto sempre de dizer, e eu sou um grande entusiasta, um grande defensor da tecnologia, porque eu acredito que a grande comissão, a última fronteira a ser alcançada, ela vai ser alcançada por um processo tecnológico. Quando eu tenho estudado agora muito inteligência artificial para a missão, como ela está sendo usada na transmissão e tradução de textos bíblicos anteriores, que anteriormente iriam se levar anos. Com a inteligência artificial, nós vamos encurtar esse processo. A inteligência artificial está nos permitindo fazer. Nós mesmos estamos com uma plataforma que nós vamos lançar em breve agora, o Instituto Bíblico Digital, que é uma plataforma extraordinária de discipulado. Nós temos aí o Touch Peace, que o pastor Márcio, em Minas Gerais, tem lançado, que é uma plataforma de aconselhamento e evangelização online. A pessoa entra em desespero, um conselheiro da paz ouve esta pessoa, prega o evangelho, parte. Então, o problema não é a comunicação. São as pessoas mesmo, né? Somos nós, mas o grande desafio é que a gente, desde o Éden, o ser humano ele tem um problema. Qual é o nosso problema? Colocar a nossa culpa no outro. Então, agora o nosso problema é a comunicação. O nosso problema anteriormente era não ter a comunicação, agora é ter a comunicação. Na verdade, nada disso é um problema. Tudo isso são circunstâncias que Deus nos permitiu ter na nossa geração para que o evangelho chegue às nações. A grande questão somos nós. Ou melhor, vamos tirar o plural. A grande questão sou eu. Enquanto eu não parar e olhar a minha vida diante do Senhor e reconhecer que eu preciso de uma mudança profunda, que eu preciso voltar ao primeiro amor. Apocalipse capítulo 2. Lembra-te de onde caístes e volte a praticar as primeiras obras. Nós precisamos voltar, Estevão, a fazer aquilo que nós fazíamos quando recém-convertidos. O que a gente fazia quando recém-convertidos? Pregava até para poste. É, Para todas, a gente virou aquela pessoa, as pessoas dizem, chato, só fala de Jesus, né? Se a pessoa tá chata, não fala de outra coisa, só fala de Deus. Mas por quê? Porque no início da nossa fé, o nosso coração ardia por Jesus, a vontade de ler a palavra, a vontade de ir para um culto de oração, a vontade de estar na escola bíblica. Isso enchia o nosso coração de tal forma que transbordava para as outras pessoas. O que aconteceu conosco? Muitos de nós estamos comparados ao que aconteceu com o povo de Israel, quando a gente olha o profeta Ezequiel, quando o Senhor o leva no vale de ossos secos. O vale de ossos secos eram guerreiros. Ali era gente que um dia batalhou, mas a visão mostra aqueles ossos secos que não tinham vida. E eles foram comparados ao povo de Israel, perdão, que na sua história, em algum momento, se tornaram secos. Isso ocorre conosco. É por isso que a ordem do Novo Testamento é enchei-vos do Espírito. Nós precisamos da plenitude do Espírito Santo todo o tempo. Nós amém. precisamos buscar ao Senhor todo o tempo. Por que nós não evangelizamos? Por que nós não testemunhamos? Por que nós não, muitas vezes, com ousadia, não proclamamos? Porque nós estamos secos. E aí não flui de nós rios De de água águas. viva. Essa é uma grande questão na evangelização. Eu sou apaixonado por metodologias. Eu estudo metodologias. Agora, eu estou fazendo um estudo desde a chegada de o nosso primeiro missionário, né, pioneiro, Thomas Jefferson Bowen, depois Zacarias Taylor, todos eles de lá para cá. Quais foram as metodologias que os batistas usaram? Eu amo isso. Mas outra coisa eu aprendi: evangelização, paixão por almas nunca será fruto de uma metodologia.
será fruto de uma experiência diária com Deus. Muito bom, muito bom. E pensando já em metodologias, nós temos um público muito importante em nossas igrejas que nós precisamos cuidar, né, e trabalhá-los, que são as crianças, né? Tem uma estatística que diz que 85% das decisões por Cristo ocorrem entre 4 anos e 14 anos de idade, né? Mostra que é entre a infância e o início da adolescência. Sim, Então, eu gostaria que o senhor compartilhasse algumas dicas, né, para igrejas que querem investir, né, no ministério infantil, com foco, né, no discipulado e na evangelização de crianças também. eu só estou aqui, Estevão, porque um dia alguém investiu numa criança. Meus pais não eram crentes, mas uma vizinha, irmã Abigail Maria de Oliveira, ela investiu na minha vida quando eu tinha 9 anos de idade. E ela investiu na nossa família. E aos 13 anos, quando eu tinha muito medo da morte, numa manhã de domingo, eu ouvi uma mensagem transformadora no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, que diz: em verdade vos digo que todo aquele que crê e ouve a minha palavra tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu sou fruto, eu contribuo para essa estatística. Eu conheci a Jesus com 13 anos de idade. E aí eu louvo a Deus porque mais e mais nós temos diante de nós uma grande oportunidade da Igreja de Jesus se tornar ainda mais efetiva com as ações em relação à nova geração. A mudança de mentalidade da igreja é uma coisa que a gente precisa louvar, porque no passado, o ministério infantil, trabalho com crianças, eu gosto sempre de dizer que era o que sobrava. Sobrava uma mesa, vai para onde? Para o Ministério Infantil. Televisão queimou, a gente dá um jeito, vai para onde? Ministério Infantil. A primeira coisa que mudou e que tem transformado as nossas igrejas é a compreensão que a criança não é a igreja do amanhã, a criança é a igreja do hoje. A criança é a igreja do agora. Então, isso tem nos feito a investir, e eu louvo a Deus pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que tem produzido tanta coisa extraordinária, a Junta de Missões Nacionais, irmã Jaqueline Santos, tanto material de discipulado que você tem aí, Crescendo com Jesus, 1, 2 e 3, você tem o material do Viver, você tem o material da Sorriso, né? Lá pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, você tem as nossas revistas de escola bíblica através da Convicção. Então, hoje você tem os mais diversos trilhos e você tem muito material digital. Hoje você tem diversos aplicativos que você pode abrir, música, desenho de qualidade que você pode investir nessa nova geração. Agora, talvez o nosso maior desafio, que é o meu desafio como pai, é a gente resgatar a figura do pai discipulador. Então, a estratégia mais efetiva de discipulado da nova geração não são os materiais, são os pais. E isso para nós será um desafio, por quê? Porque nós estamos assoberbados por esse tempo. Nós fomos engolidos pelas atividades, nós fomos engolidos por esse mundo louco que é o mundo urbano. E como família, quantas vezes nós precisamos brigar com tudo e com todos para que a gente faça aquilo que é o principal? Então, a nossa maior estratégia de evangelização de crianças não é aquela fora de casa. A nossa maior estratégia de evangelização de crianças, ela começa dentro de casa. E aí a gente pode usar uma série de materiais, aí a gente pode usar uma série de coisas que vão nos auxiliar, desde aplicativos, desde desenhos bíblicos. Olha, quanta coisa boa existe. Você pode ver isso nos canais de missões nacionais, no canal da União Feminina, no canal da CBB, as convenções estaduais. Muita gente está produzindo muita coisa boa. Mas eu diria que o nosso maior desafio hoje é resgatar a figura de um pai discipulador. E até volta a 2 edições atrás aqui do Batistas em Pauta, que realmente conversam com aquilo que a gente está falando aqui agora. Pastor Rafael Abdala esteve conosco aqui no dia 25 de setembro e falou, né, que os seus pais não eram cristãos, mas acho que uma irmã da avó dele tomou essa responsabilidade de todo domingo buscá-lo
levá-lo a Guarapari para a igreja, e aí ele foi crescendo na igreja, aceitou a Cristo, e hoje nós sabemos quem é o pastor Rafael Abdala, né? E Isso aí. um exemplo e tanto de família cuidando, investindo na nova geração. E na semana passada nós tivemos a Flávia Lopes aqui, que é a líder nacional de Amigos de Missões, e também nós tocamos nesse ponto de que muitos pais jogam a responsabilidade de ensinar a palavra, de evangelizar seus filhos para a igreja, quando não, né? Isso começa dentro de casa e a partir daí o seu filho vai trilhando o seu caminho, né? Então, muito importante Isso aí. ter dentro de casa, né, o início de tudo para que no futuro, né, para como diz a palavra, né, para que quando não cresça, não se desviará do caminho. Isso aí. E eu me lembro que eu ouvi, eu estava com você no programa do pastor Rafael Abdala, e o testemunho que ele deu, impressionante, né? A Sim, tia, a igreja, o papel de todos que estavam ali com ele, naquele momento, fazendo diferença na vida dele. E a gente vê o quanto isso é importante, o quanto Deus é maravilhoso, como tudo isso foi usado para que ele pudesse ser alcançado e ser a grande bênção que ele é hoje. Então, isso muito não tem bom. preço. É verdade, é verdade. Os batistas, né, e o reino de Deus agradecem, né? Outro ponto importante, a gente até falou um pouco disso aqui, a gente pensa muito em eventos, em estratégias, né? Mas um dos pilares ali de igreja multiplicadora são as ações de compaixão e graça, né? Então, eu gostaria que o senhor explicasse para nós e compartilhasse com quem está ouvindo, ou vai ouvir depois, né? Por que essas ações de compaixão e graça devem ser levadas em conta, né, nas nossas ações de discipulado e de evangelismo? Como eu disse, a gente pensa muito nos grandes eventos, mas as ações de compaixão e graça, talvez ali nos bastidores, né? Elas vão, talvez, em algum momento, vão fazer mais diferença que um evento, né? Não descartando um evento, mas elas são muito importantes também. Estevão, eu quero dizer a você que eu acredito nisso de maneira muito especial. E vou te contar uma experiência muito breve. Aqui na igreja que nós estamos plantando, nós temos diversas ações de compaixão e graça. E nós temos ações de esporte, nós temos ações na área de música, né? Um projeto de orquestra comunitária. Nós temos aqui o jiu-jitsu, que hoje é uma porta gigante de entrada, balé. Nós temos um projeto com distribuição de alimentos, né? Nós abarcamos aqui 50 famílias com 1,3 toneladas de alimentos por mês. E esta semana eu estava aqui na igreja, na verdade, quinta-feira passada, e o líder do jiu-jitsu me chamou. E eu estava numa reunião e fui, tinha terminado o treino, nós temos o treino de crianças de 6 às 7 da noite, de 7 às 8 da noite, e depois o de adulto, de 8 às 10. O nosso local é um galpão que nós temos, então vira um tatame bem grande, é o mesmo que a gente usa para balé, para uma série de atividades, é o mesmo que a gente usa para culto, é um lugar multifuncional. E ali tinha um rapaz dando um testemunho. E ele disse assim: há um ano atrás eu cheguei aqui um ateu e hoje eu conheço a Jesus. Glória a Deus. Vocês me impactaram. A presença, a forma que vocês estão agindo, eu nunca vi isso. E eu achei interessante aquilo, porque eu conheço esse rapaz desde que ele chegou aqui, e ele mais arredio, mais distante, e na última quinta-feira, então, vê-lo confessando a Jesus é algo que só o poder do Espírito Santo faz. E eu diria que estas experiências, elas são fruto destas portas, muitas portas. Então, as ações de compaixão e graça, elas abrem portas para alcançar pessoas que de maneira comum nós não alcançaríamos, que no dia a dia comum nós não conseguiríamos alcançar, mas justamente por ações tão diferentes, estas pessoas então, elas são impactadas pelo testemunho vivo desta igreja, seja ela qual for, porque aí
o evangelho, ele vai muito além, e aí eu gosto de lembrar da parábola do samaritano, né? Porque a parábola do samaritano, ela é para nós um grande desafio a ser vivido hoje, porque se a gente não tomar cuidado, a gente passa a agir como o mestre da lei e o levita. E a parábola e a vida de compaixão e graça nos permite ser como aquele samaritano, nos envolver com pessoas que talvez no dia a dia comum a gente não se envolveria. Então, ela abre portas para que vidas sejam alcançadas para a glória do nosso Deus. Perfeito, muito bom. Queridos, esse é o Batistas em Pauta, o programa da CBB, aqui na Rede 316. Estamos aqui toda segunda-feira, de 5 da tarde às 6 da noite, agora exatamente às 5h44, 5h45. E nós temos ouvintes, né, além do Brasil, pessoas na Bélgica, na Finlândia e no Canadá. Esses são ouvintes fiéis do Batistas em Pauta, porque sempre que, toda semana que o Igor me manda aqui essas informações, tem gente na Finlândia, tem gente no Canadá ouvindo Batistas em Pauta também. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Né? O Batistas em Pauta, a Rede 316, né? Rompendo fronteiras aí, como o pastor Fabrício falou, né? A tecnologia, a comunicação, a informação vai romper essa barreira aí dos lugares que ainda não, de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, né? E aqui no Brasil, pessoas no norte, no nordeste, no centro-oeste também, ouvindo o Batistas em Pauta. Entre eles, deixa eu ver aqui, o nosso irmão Roberto, que é da Igreja Batista da Liberdade, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, meu irmão, pela sua audiência e pela sua participação aqui no Batistas em Pauta também. A igreja dele é a igreja do pastor Fabiano Jacob, né? Você que está ouvindo o Batistas em Pauta, pode mandar sua mensagem também, que nós vamos ler aqui com o maior carinho, com o maior prazer, tá ok? Pastor Fabrício, continuando nossa, nossa conversa, nosso bate-papo aqui, nós temos igrejas aí espalhadas pelo Brasil em diversas áreas, né? Áreas mais ricas, áreas mais pobres, áreas mais tranquilas, outras áreas, infelizmente, nem tanto, né? Então, já quero fazer duas perguntas em uma, né? Qual estratégia de evangelismo que o senhor utilizaria numa igreja que está localizada numa área de risco? Né? E qual estratégia de evangelismo que o senhor utilizaria numa igreja em área nobre? Uma, aparentemente, né, seria mais fácil, mas a gente sabe que não é assim, né? O contexto o trabalho é espiritual e nem nunca é fácil, né? Esteve uma coisa que, para mim, eu tenho muita convicção, que o evangelho ele rompe barreiras sociais, Sim, indiferente se é áreas mais desafiadoras, uma comunidade, e eu já trabalhei com os dois extremos, ou pessoas que estão entre os menos evangelizados também do Brasil, que são os mais ricos. Para mim, eu tenho convicção que sempre o processo passa por um caminho, que são os relacionamentos. A igreja urbana, o que ligam as pessoas indiferentes, se é na comunidade, se é nas regiões mais abastadas, são os relacionamentos. As pessoas querem estar onde elas são cuidadas, são amadas, são respeitadas. E para isso você pode se relacionar com a sua comunidade de muitas maneiras. Talvez na sua realidade um projeto social. Aqui na nossa igreja nós usamos muito pequenos grupos, né? Multiplicadores, através das casas. Nós abrimos nossas casas, convidamos os amigos e através dos relacionamentos nós vamos acolhendo as pessoas, mas eu diria que as estratégias, elas são muitas, mas todas elas passam por um viés relacional. Então, eu diria que, para mim, hoje, o nosso maior desafio é realmente buscar, né, esse viés relacional, ter um viés relacional, uma igreja que vai à comunidade, que está aberta para as pessoas, uma igreja que ela consiga dialogar com as pessoas ao seu redor, que ela seja sensível, né, às necessidades que as pessoas têm, e necessidades são as mais diversas, né? E a gente pode pensar nisso
de muitas maneiras. Então, eu diria que, para mim, hoje, o relacionamento, a igreja relacional, é essa igreja que vai conseguir abarcar o maior número de pessoas para que, de fato, consiga se ajustar, se alcançar, abraçar essa comunidade que precisa, que carece, que sofre, que de fato precisa de um abraço para que ela então seja alcançada para a glória do nosso Deus. Então eu acredito muito nisso e eu creio que esse é o caminho. Uma igreja que anda lado a lado, uma igreja que anda perto, uma igreja que está próxima das pessoas. Então, esse, para mim, seria o principal meio que a gente alcança, que a gente cuida, que a gente está perto, que a gente se aproxima das pessoas. Muito bom. E realmente, né, tanto o trabalho de pequenos grupos ou células, né, como chamam em outras igrejas, em outros modelos, Aham, as ações de compaixão e graça realmente fazem a diferença, porque as pessoas participando destes grupos, né, durante a semana, nas casas, mais facilmente elas se integram à vida da igreja, conhecem as pessoas mais de perto, têm tempo para compartilhar suas dores, seus pedidos de oração, né? E isso, isso aí. independente mesmo, né, de classe social, isso faz toda a diferença. Na minha igreja também tenho visto isso através de um projeto social que nós temos, que é o projeto Acerte o Alvo, né? Sou da Terceira Batistaria Branca, Belford Roxo, Rio de Janeiro, e esse trabalho também nas casas durante a semana, né, onde as pessoas podem compartilhar, né, seus pedidos. Pessoas têm chegado à igreja também, pessoas não crentes ou pessoas afastadas, né? Então, isso tem realmente, posso comprovar, né, que os relacionamentos têm feito a diferença na vida da igreja, isso é muito bom, né? Isso é verdade. Principalmente quando a gente entende isso, a gente vai viver aquilo que a Bíblia nos ensina, que são os mandamentos recíprocos. Amar uns aos outros, cuidar uns dos outros. E quando a gente vive isso, Jesus disse que, João capítulo 13, versículos 34 e 35, amem uns aos outros assim como eu vos amei. E o Perfeito. mundo saberá que vocês são meus discípulos. A maior mensagem para o mundo é quando nós amamos aqui dentro um ao outro. Se nós aprendermos a amar um ao outro aqui dentro, como igreja, quem está lá do lado de fora vai ter tanta vontade de estar conosco que estas pessoas vão querer viver conosco e caminhar conosco num tempo muito abençoador. O grande desafio é que, às vezes, nós não temos mais tempo um para os outros. E quando nos falta tempo um para os outros, o que, que ocorre conosco? Aí nós não vamos conseguir viver aquilo que Jesus quer que a gente viva. E aí a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, o nosso maior desafio é começar a amar uns aos outros. Porque no momento em que a gente amar uns aos outros, muitas coisas vão acontecer. E a vida, as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão ser impactadas por tudo aquilo que elas estão vendo. Muito bom, muito bom. Temos aqui mais uma mensagem da nossa irmã Luziete Gomes de Souza. Ela, pelo que eu entendi aqui, ela botou que é da PIBCORD, lá em Olinda, acho que é a primeira igreja batista no coração do Rio Doce, né? Lá em Isso, Pernambuco. Ela falou que a cidade plugada em Olinda ali, que gosta muito da Rede 316 e que ouve há 2 anos e alguns meses. Ou seja, tá com a Rede 316 desde o começo, né, pastor Fabrício? isso aí, Ela, desde o início. muito bom. Ela que o pastor dela é o pastor Edivan Tavares. Ela Pastor acabou de Edivan, isso. E ela disse que tem vários PGMs na igreja dela, olha que legal. E temos isso, o de crianças, o CDI Crianças do Reino, com quase 500 crianças. Acredito que seja isso. Então, é um trabalho que tem que realmente dar certo, né? Esse isso relacionamento, aí, o investimento no Ministério Infantil, não vão colher esses frutos só no futuro, né? Já estão com colhendo esses frutos certeza, agora, no presente. é verdade. E a gente começa a colher agora porque o evangelho é para agora, né? As pessoas estão sedentas agora. E quando nós investimos em pessoas,
coisas extraordinárias acontecem. Muito bom, muito bom. Falando no agora, pastor Fabrício, a nossa Junta de Missões Nacionais aí, acredito eu, né, desde o início desse ano, pelo que eu tenho acompanhado, né, nas reuniões lá de conselho da Convenção Batista Brasileira, tem reunido os líderes, diretores executivos, presidentes de convenções estaduais, para moldar, né, um novo plano nacional de evangelização com a ideia de lançá-lo já na próxima Assembleia em Foz do Iguaçu, se eu não me engano, em Aham. 2024. Você, que inclusive, que está ouvindo o Batistas em Pauta, nós queremos te encontrar em Foz do Iguaçu, na Assembleia da CBB, e a Rede 316 estará lá, tá bom? Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse Plano Nacional de Evangelização, por que um novo Plano Nacional de Evangelização, né, e quais são os seus objetivos aí a curto, médio e longo prazo. Olha, Estevão, nós temos tido a alegria de olhar no decorrer da nossa história, como eu lhe falei, esses movimentos de evangelização. E é interessante quando a gente pensa nesses movimentos de evangelização, tudo que ocorreu, né, na nossa história. Olha, que coisa extraordinária. E os movimentos de evangelização foram momentos em que nós crescemos muito como denominação, muito, em todos os sentidos. E nós vimos que todo o movimento de evangelização, ele foi fruto de despertamento espiritual, muita oração, mas também muita unidade. O povo de Deus estava juntos no mesmo objetivo. E isso fez com que muitas coisas pudessem acontecer, coisas extraordinárias nesses movimentos, como 1965, né? E a gente louva a Deus por tudo isso que ocorreu. Então a gente se alegra em todas estas coisas e vê o cuidado de Deus. E a gente viu a necessidade agora, pós-pandemia, da gente resgatar essa nossa história. Então a gente começou em busca da unidade, do cuidado, do zelo um com o outro, sonhar com um novo plano nacional de evangelização. E a principal ação do ano que vem será o nosso ano da oração. Nós queremos orar o ano que vem 366 dias, 24 horas por dia. Agora, no mês de novembro, vai ser lançado um portal onde cada igreja batista do Brasil vai poder escolher uma vigília de 6 horas. Não só uma, mas muito mais do que uma, para que ela possa, então, durante o ano de 2024, se envolver. E aí, 25, teremos muitas ações, 26 e assim por diante. Mas a principal ação de 24 será a preparação espiritual. Não adianta falar de evangelização se a gente não tiver oração. Não adianta falar de nada disso se a gente não aprender a buscar ao Senhor. Então, nós estamos sonhando aí com este novo plano, sonhando com este tempo oportuno, né? Realmente de servir, caminhar e estar na presença do Senhor. Muito bom. Tenho certeza que vai ser uma bênção, já tem sido uma bênção nesse tempo de preparo, né, de ideias, né? Muito legal realmente trazer, né, os executivos, os presidentes das nossas convenções, porque o Brasil aí é um país aí de dimensões continentais, né? Então cada É estado, verdade, cada região tem uma realidade diferente, né? Então poder é ouvir todo verdade. mundo, né, ouvir as diferenças, né, as necessidades, isso faz muita diferença. Então, você que está ouvindo aí já o Batistas em Pauta, já fique ligado, já comece a compartilhar com a sua igreja, já comece a colocar no coração da sua igreja essa chama, né? Esse foco na oração por ano de 2024, pensando como batistas brasileiros, como denominação, mas principalmente no reino de Deus, né? Para que nós consigamos alcançar o Brasil para Cristo. Uma outra possibilidade também, pastor Fabrício, que nós temos aí de alcançar nossas igrejas, né, os nossos membros, é a capacitação, né, para evangelismo, para discipulado. Então, quais cursos, né, talvez de missões nacionais ou outros métodos que o senhor indica para as nossas igrejas para capacitar os seus membros? Hoje, Estevão, tem muita coisa interessante acontecendo. Agora mesmo, nós terminamos um curso de capelania prisional. Diversas pessoas formaram aí na capelania prisional e estão servindo no presídio. Capelania escolar, evangelização de crianças. Então, tem muita coisa preciosa acontecendo que a gente quer convidar
Você que está conosco, entre lá no site de Missões Nacionais, no YouTube de Igreja Multiplicadora, tem tanta coisa acontecendo e você vai ser nosso convidado a conhecer. A se envolver, né? Multiplique Nacional, Global, aí que nós vamos ter em novembro, lá em Águas de Lindóia. Tempo muito abençoador, gente de Ainda vários tem países vaga. vai estar conosco. Oi? Tem Ainda tem vaga vaga, sim, né? tem vaga. Não tem mais vaga nos hotéis da rede credenciada, mas no Congresso tem vaga. Então, tivemos aí uma Sim. procura grande já, muita gente inscrita, mas há vaga para você participar conosco e você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Muito bom. Pastor Fabrício, como nós falamos aí no início, né, também é o nosso foco nesse programa, quinta-feira, feriado, Dia Batista de Evangelismo Pessoal. Né? Quais dicas, né, para comemorar essa data, de programa, que o senhor indica para que as igrejas façam, né, mobilizem para essa data? A nossa Junta de Missões Nacionais está preparando algo também? Todos os anos nós temos disponibilizado, e esse ano não foi diferente, o Evangelho de João. Nós acreditamos na distribuição pública das Escrituras e nós temos convidado as igrejas anualmente, nesse dia, a ir às ruas e fazer um impacto de evangelização, distribuição de literatura, seja online, seja de maneira pessoal. Se é o Dia Batista de Testemunho Pessoal, é também uma grande oportunidade de você gravar o seu testemunho pessoal e colocar nas redes sociais anunciando a sua experiência com Jesus. Então, são muitas as formas. O que nós não podemos é ficar sem fazer alguma coisa. O que nós precisamos é anunciar que a solução é Jesus Cristo. 24